com as listas nominativas, né? Ou então com outros documentos que chegavam. Um exemplo bem claro, chegava uma real cédula na redução, e a instrução é muito clara. Primeiro vai se ler essa real cédula para os indivíduos que são alfabetizados do cabildo, depois vai se ler em voz alta para a comunidade como um todo. Que essa compreensão seja primeiro assimilada pela elite, pelos indivíduos que ajudam a coordenar os trabalhos, depois para a multidão, para que não tenha choques, não tenha curtos-circuitos na comunicação. Então, há níveis de mediação também entre a leitura e a escrita e esta população. Então, a informação não é jogada, vamos dizer, de sopetão sobre todos os indivíduos. Então, é bem clara a instrução. Para alguns de palavras e para outros por escrito. Isso aparece muito claramente. Assim, ó, a informação primeiro leia para um grupo, depois tu vai lá e vocifera, né? Leia e comunique e participa para os demais. Então, acho que isso aí dá essa dimensão um pouco dessa mediação. Claro, não aprofundei esse ponto aqui. Essa questão, obviamente, que os copistas existiam na Idade Média, a Pérsia, mas aqui diziam que isso era uma polêmica, porque muito da produção sobre as reduções, até os anos 50, era produzida por membros da própria ordem, que ou faziam a geografia ou exaltavam o trabalho dos seus colegas de batina preta. Então, para eles, os índios só podiam ser copistas, jamais serem criadores ou escritores enquanto tal. Esse é o grande debate que hoje, numa chave de intelectualidade, de protagonismos, ela não se mostra mais pertinente. A gente sabe que eles tinham essa capacidade de criação por conta mesmo de bilhetes trocados entre eles. E documentação enviada. Essas próprias 7 cartas, as famosas 7 cartas, diziam que eram cartas fraguadas ou que escreveram a mando dos jesuítas. Hoje, pelo conjunto documental que a gente tem, essa informação também não se sustenta mais. Então, eu sempre procurei mostrar um corpus. Aliás, quando eu comecei essa pesquisa, um tempo atrás, eu imaginava que só tinha no período do conflito a escrita, né? Guerra e escrita. Não, ela já se dá no século XVII. O problema é que nem tudo sobreviveu, pouco se conservou. E muito do que conservou é porque foi mandado para a Espanha, como prova de que as comissões estavam fazendo o seu trabalho e quem estava botando óbices eram os próprios indígenas. Então, os funcionários diziam, manda isso aqui para dizer que a gente está fazendo o serviço. Esses índios estão embaçando o nosso trabalho aqui. Bem, quanto à questão da cartografia. Bom, esse é um tema que a gente está começando a trabalhar com maior profundidade, a gente ainda não tem assim, um corpus na mesma medida da escrita. Tem aparecido mapas que estavam perdidos, peças documentais que estão no meio de outros legados. Isso quem tem trabalhado com maior detalhe é o meu colega, o Arthur Barcelos, que trabalhou primeiro com a cartografia produzida pelos jesuítas, e esses indígenas acabam, muitas vezes, vendo esse trabalho. O que a gente tem no primeiro momento, e essa é uma das nossas inferências, são croquis, são esquemas de como se localizar. O que acontece? Essa população guarani, apesar dela ter vindo da Amazônia, essa grande dispersão, ela ficava num território mais limitado às suas bacias hidrográficas. O território que eles circulavam era mais circunscritos. E a construção desse espaço missionário é que se amplia muito. E é um território construído e que eles passam a se apropriar dele como seu, nomeando os espaços. A topografia quase toda é indígena, obviamente, em nomes guarani, neste território. Então, ampliou muito a área de circulação, porque eles vão estar tanto no que é o Paraná e no Uruguai. Inclusive, quando o indígena era muito encrenqueiro, ele sofreu desterro. Ele saía do sul para o norte, para romper os vínculos que ele tinha com aquela área. Então, porque isso também remete às linhagens indígenas, que a gente vai ver com famílias quando entra na redução, mas são linhagens muito ampliadas. Então, o território era mais limitado e esses mapas que eles estão construindo é de um território que eles estão agora dominando com maior profundidade. Inclusive, tive um outro aluno que fez um doutorado mostrando senhores legítimos, que muitos utilizavam para dizer que o território deles era mais amplo porque tinha tido uma antiga redução e encontram lá o quê? Vestígios materiais, arqueologia, usando dado arqueológico no século XVII, no XVIII, para resolver litígios entre reduções também, mostrando que esse território se ampliou bastante. Inclusive, esses mapas são em papel, a gente tem encontrado cores, aonde eles estão obtendo essas cores, a gente ainda não conseguiu encontrar claramente, mas as reduções eram abastecidas a partir, muitas vezes, dos ofícios da troca de mercadorias, sobretudo da erva mate, ou mesmo de esculturas, que eu não entrei nessa questão, porque fugiria da questão da razão gráfica, né, que eram negociadas. Havia alguns indígenas que circulavam de uma redução para outra pelas habilidades que tinham, né, mas que chegavam produtos pelos ofícios das missões, sobretudo aquilo que não era produzido, mas que muitos também escreveram em papel, obviamente, em couros, em madeiras e em argila, em esgrafiados. Há constância de que deixavam os sepulcros
por vezes no barro, numa lajota, o nome do defunto. E identificado, só que com o tempo, obviamente, o material acabou se deteriorando. Ou então papeizinhos com o nome identificando também, né? Diferente das lápides dos jesuítas que eram em pedra. Então, muitos suportes foram utilizados, inclusive deixaram no território onde estavam as comissões circulando, madeiras fixadas. Não avance, esse território é nosso. Isso fica registrado nos diários dos debarcadores, dos escrivãos. Tanto no caso do Francisco Grael, como o Jacinto da Cunha, então encontra informações pinçadas por aí. Quanto aos manuais de caligrafia, eu não tive acesso a eles, não localizei, mas há informações de que muitos foram confeccionados em couro, que era um produto que tinha em grande quantidade. Ou seja, o que acontece com a questão da escrita? Por vezes tu tem informação de alguém que anota o que viu, mas tu não tem mais aquela peça enquanto tal. Mas que muito do material utilizado para o ensino foi exatamente gramáticas, catecismos, todo esse instrumental, como apareceu a Ave Maria, etc., obras canônicas, né, obras, textos religiosos que serviam de base. E outro detalhe aqui, a questão de como a comunicação escrita era importante e era valorada, no momento em que eles vão escrever, redigir as cartas, a constância também de que eles iam para o cabildo, né, o local onde estavam ali as lideranças, os cabildantes, e revolviam os baús buscando exatamente a documentação que chegava da Espanha, as reais cédulas. E eles fazem menção à real cédula de 1716, ao documento que chegou em 1732, ou seja, a memória escrita acabou se impondo para essa população e eles usam esses documentos para produzir depois a sua defesa, né, a defesa do seu território. Então, a gente já vê que tem uma territorialidade e uma cronologia também que está enmarcada por um código ocidental que eles também se apropriam. Mas, como eu havia dito, tem termos que eles rechaçam, eles acham ridículo. A palavra carta. Foi criado o termo Quatia Miri. Eles acharam isso ridículo, eles usam carta, vão usar carta muitas vezes. Rechaçam o termo. Os jesuítas não queriam fazer muitas concessões e criavam neologismos. Por vezes achavam que aquela expressão não era suficientemente clara ou que não serviria para se comunicar com o exterior e vão para o termo em espanhol em algumas ocasiões. Então, é um universo bastante amplo aí. Não podemos esquecer que essas edições perduraram por mais de 150 anos e há nuances também, como, por exemplo, nesses documentos de índios para indígenas, que tem termos que não se encontram em outros documentos, apenas entre a comunicação entre esses indivíduos. Bom, muito seria isso. Obrigado pelas colocações. Muito obrigada, professor Eduardo, professor Cal e a Jane, que nos acompanha. Gostaria de agradecer, né? Infelizmente não vamos abrir para mais nenhuma questão por conta do adiantado da hora, né? E nós retornamos amanhã às 9 horas da manhã com a mesa 2 no campus Santo Antônio, né? Então, só para avisar a todos, você ainda vai avisar, né? Então, fizemos uma viagem aqui do norte ao sul, né, do país, do norte ao sul da América Portuguesa, né? Enfim, mais uma troca aqui. Então, vamos terminando por hoje, né? E amanhã nos encontramos às 9 horas no auditório do CSA. Isso. Mais fácil. Agradecemos a todos e todas pela presença, especialmente aos professores e as professoras desta mesa. Lembramos que, novamente, conforme a programação disponibilizada, amanhã, dia 10 de agosto, às 9 horas, teremos a mesa redonda Cultura, Escrita e Educação na América Ibérica. Esta atividade acontecerá no anfiteatro do Campo Santo Antônio, embaixo da biblioteca. E também, às 14 horas, daremos continuidade às sessões de comunicação. Tenham todos e todas uma boa noite.